trabalho que iremos apresentar tem o objetivo de realizar uma leitura metodológica da pesquisa de um artigo original, resultado de uma pesquisa empírica. A busca ela foi realizada entre os dias 16 de junho a 23 de junho de 2025, utilizando as bases de dados do Google Acadêmico e do site Cielo Brasil. Foi adotado como critério decisivo de busca de artigos originais que mobilizassem discussões relacionadas às políticas públicas, educacionais, educação infantil e participação social num contexto internacional. Portanto, nós aplicamos os seguintes filtros: área de conhecimento educacional, sociologia, ciências sociais, o idioma foi português e sem restrições quanto ao ano de publicação, e nível de aprofundamento em pesquisas com resultados oriundos de teses, de doutorados ou discussões de mestrado. Além disso, o processo de busca foi orientado pelas seguintes palavras-chave: educação infantil, políticas públicas, direito à educação, Emília-Romagna e gestão educacional, além de participação social também. Foram pré-selecionados 27 artigos por meio de realização de downloads cujos títulos ou resumos apresentavam alguma das palavras-chave indicadas. Após uma análise criteriosa dos resumos e metodologias utilizadas, o artigo selecionado para análise foi a Educação Infantil na Amélia Romana, Itália, participação social e desafios na garantia do direito à educação. Esse artigo ele foi escolhido por apresentar uma análise aprofundada sobre o sistema educacional da região da Amélia-Romagna, na Itália, especialmente no que se refere aos desafios e avanços na garantia do direito à educação para crianças de 0 a 6 anos, relacionando as políticas públicas, a participação social e os processos históricos locais. O artigo analisado intitula-se Educação Infantil na Emília-Romagna, Itália, com a participação social e desafios na garantia do direito à educação. Escrito no ano de 2024 pelos autores Maria Aparecida Antero Correia e José Marcelino de Rezende Pinto, o objetivo do artigo é analisar a educação infantil na região da Amélia-Romagna, na Itália, com foco na compreensão de como as políticas públicas, a participação social e a organização, a gestão e o financiamento moldaram a construção de um sistema educacional voltado para crianças de 0 a 6 anos. O estudo busca compreender como a Emília-Romagna consolidou um modelo educacional caracterizado pela forte participação social, pela influência de administrações de esquerda e por práticas pedagógicas inovadoras, além de discutir os principais desafios enfrentados, especialmente no que se refere à efetivação plena do direito à educação para crianças de 0 a 3 anos, devido à ausência da gratuidade universal, né? Portanto, o tema central gira em torno da reflexão sobre como os fatos sociais, como esses fatores sociais, políticos, econômicos, históricos de um território impactam diretamente na organização e na efetivação da educação infantil como um direito social. Então, o problema central do artigo está relacionado aos desafios na efetivação do direito à educação infantil na região da Emília-Romagna, na Itália, especialmente na faixa etária de 0 a 3 anos, onde a educação não é tratada integralmente como um direito público e gratuito. Então, é apresentado as seguintes questões no artigo. Primeiro, como as políticas públicas da Emília-Romagna, influenciadas pela participação social e por administrações de esquerda, contribuíram para a consolidação de um modelo educacional reconhecido internacionalmente. Segundo, quais são os desafios atuais para garantir o acesso universal, gratuito, de qualidade à educação infantil, principalmente na faixa de 0 a 3 anos. Terceiro, de que maneira a ausência de gratuidade e do reconhecimento pleno da educação infantil como direito a afeto às famílias, principalmente aquelas de menor renda. E quarto, como os processos históricos, culturais e políticos da região impactaram na construção do sistema educacional
e ainda repercutem na sua organização atual. Diante dessas questões, o artigo vai buscar refletir sobre a tensão existente entre os avanços nas práticas pedagógicas e de gestão, que os obstáculos estruturais que dificultam e efetiva a universalização do direito à educação infantil lá na Amélia-Romagna. Agora eu vou apresentar parte da metodologia. O enquadramento metodológico, materialismo histórico, dialético como ferramenta de análise. A presente pesquisa adota o materialismo histórico dialético como método central para a análise da trajetória sociopolítica da Emília-Romagna. Esse enfoque não se limita a uma abordagem descritiva ou funcionalista, mas parte da premissa de que a realidade social é constituída por contradições históricas concretas, nas quais os sujeitos coletivos, especialmente as classes subalternas, atuam de forma ativa na transformação da sociedade. O método dialético permite apreender os fenômenos sociais em sua totalidade dinâmica, considerando as mediações entre infraestrutura econômica, superestrutura ideológica e formas políticas de organização social. Então, a presente pesquisa do artigo é baseada no materialismo histórico dialético, que aborda a questão sociológica marxista e se fundamenta na análise da sociedade com base na sua história e nas suas condições materiais, entre as desigualdades sociais, o que é que provoca, né, as questões das injustiças sociais que as pessoas das classes subalternas, né, principalmente as pessoas de menor renda passam ao necessitarem das creches e como essas políticas públicas voltadas para as creches acabam sendo muitas vezes negligenciadas para as pessoas que necessitam. E a Emília-Romagna é uma província lá da Itália, que ela é muito enfatizada nessa pesquisa. A Emília-Romagna, nesse sentido, não é analisada como uma região de esquerda, por uma suposta identidade cultural estática ou uma tradição homogênea, mas como produto de um processo histórico no qual a luta de classes desempenha papel central. O desenvolvimento de práticas políticas participativas, formas cooperativas de produção e políticas públicas inclusivas são compreendidos como expressões concretas da ação histórica organizada das classes populares, mediadas por estruturas institucionais e conjunturas específicas. A dialética entre continuidade, a ruptura entre institucionalização, o conflito, constitui a base analítica para interpretar o campo empírico. Inclusive, o artigo fala um pouco assim da questão histórica, como era lá na Itália, um pouco assim do legado que aqui o fascismo italiano proporcionou para que houvesse esse agravamento das desigualdades em relação às políticas públicas voltadas para as próprias creches. Procedimento de análise, contradições sociais, sujeito coletivo e luta por hegemonia. A investigação empírica fundamenta-se em documentos históricos, literatura científica especializada e dados sobre as políticas públicas da região, buscando apreender como as contradições sociais foram processadas historicamente. Utiliza-se a análise dialética das relações sociais, especialmente entre a capital e o trabalho, para compreender a emergência de sujeitos coletivos capazes de disputar a hegemonia local. Essa perspectiva metodológica privilegia o movimento histórico das lutas sociais, rejeitando a visão estática de políticas como meras decisões técnicas ou produtos de vontades partidárias isolados. Assim, as conquistas em áreas como educação infantil, igualdade de gênero, saúde pública e desenvolvimento territorial não são interpretadas como boas práticas descoladas de sua gênese social. Ao contrário, são considerados frutos de longas disputas políticas, institucionalizações de demandas populares e sínteses provisórias das correlações de forças
em momentos históricos determinados. O materialismo histórico dialético, nesse contexto, permite captar essas relações como totalidades contraditórias, historicamente determinadas e permanentemente em disputas. Ou seja, também aponta uma questão de como a própria luta das classes populares pelas conquistas do seu maior espaço, da visibilidade, do reconhecimento das suas necessidades, até porque a questão das creches é uma questão muito importante para famílias de baixa renda, que compõem a classe trabalhadora, e muitas mães precisam das creches para ter onde deixar seus filhos para ir para o trabalho. E muitas dessas lutas, né, pelas conquistas de direitos, de um atendimento público de necessidade, muitas vezes são até mal vistos, né, como se fosse algo que não fosse tão merecido para todas as classes, né, na ideia assim da igualdade entre todos os seres humanos. A temporalidade da pesquisa. Embora o texto não explicite com precisão as datas em que a pesquisa de campo foi realizada, sabe-se que o estudo teve uma duração aproximada de 10 meses. A análise se apoia em uma base histórica que remonta aos séculos XIX e XX, com ênfase nas décadas de 1960 a 1990. As fontes utilizadas: Cazzola, Ferri, Putman, revelam o uso de materiais retrospectivos, documentais, bibliográficos, o que indica um recorte temporal abrangente, voltado à compreensão de processos históricos de longa duração relacionados à organização social, política e educacional da região da Emília-Romagna. Técnicas de produção de dados. Análise documental. O artigo utiliza como principais fontes textos acadêmicos e históricos como de Cazzola, Ferri, Putman, além de observações interpretativas sobre o território, cultura cívica e políticas públicas da região. E também houve uma familiaridade, né, entre a pesquisadora e o campo da pesquisa, com a sua região. Mais adiante, o trabalho também aponta para a correlação entre essa situação da aplicação de políticas públicas das creches, tanto comparado com o setor privado, quanto também com as políticas públicas de creche, também na educação, especialmente infantil, daqui também do Brasil. Técnicas de produção de dados. Leitura geossocial e histórica. Há uma construção analítica baseada em dados secundários, articulando elementos geográficos, socioeconômicos e políticos para compreender o contexto das políticas públicas regionais. Observação indireta do campo. Embora não haja registro de observação direta ou entrevistas, o artigo demonstra familiaridade com o território, indicando possíveis visitas, estudo de campo indireto ou experiências pessoais do autor. Democracia como conquista social. A democracia local e as políticas públicas progressistas não surgem como dádivas institucionais, mas como resultado de processos históricos de enfrentamento, reivindicações coletivas e consolidação de uma cultura política ativa. O artigo aponta que Emília-Romagna é reconhecida nacionalmente como uma região de esquerda, não apenas por sua orientação partidária, mas por um processo histórico e social enraizado em lutas populares, participação cidadã e organização coletiva. As principais conclusões podem ser sistematizadas em 3 eixos. Consolidação histórica de um momento participativo e progressista. A região construiu ao longo de décadas um modelo de desenvolvimento baseado na
cooperação, solidariedade social e participação democrática, ancorado em administrações de esquerda e na forte presença de uma cultura cívica. Essa região, né, ela teve esse grande protagonismo social político voltado para a esquerda por várias questões, né, de lutas, de como foi relevante para a sociedade daquela localidade as questões das lutas por reformas, por direitos, por mais retorno de serviços públicos. Relação entre geografia, estrutura econômica e luta de classes. A organização econômica baseada em pequenas e médias empresas, cooperativas e agricultura capitalista contribuiu para uma forte mobilização social e a formação de sujeitos políticos coletivos, trabalhadores, assalariados, camponeses, artesãos capazes de influenciar as políticas públicas regionais. Então, houve uma grande parcela significativa de indivíduos dentro daquela sociedade que foram capazes de fazer uma ótima mobilização social como referência, né, para que mais pessoas das classes populares se envolvessem nas lutas voltadas conforme a política de esquerda como é abordada na pesquisa. Bom, dando continuidade à apresentação, eu irei falar um pouco sobre a metodologia do artigo analisado, né, a descrição do campo de pesquisa, as técnicas de produção de dados e os principais resultados e conclusões do artigo analisado. Bom, como citado anteriormente, a pesquisa ela se passa em uma região norte da Itália, conhecida por sua tradição na participação social, na administração pública descentralizada e nas suas crescentes políticas progressistas no campo da educação infantil. Essa pesquisa ela foi realizada durante 10 meses, né, na Itália, nos anos de 2018 e 2019. O artigo apresenta também tabelas que são importantes para melhor visualizar os dados extraídos da pesquisa. Então, a tabela ela pretende apresentar os atendimentos em instituições educacionais por província para a população de 0 a 6 anos, em idade escolar, nos anos de 2018 e 2019, nessa região norte da Itália, a qual estamos citando. A tabela apresenta 9 províncias, e nessas 9 províncias nós podemos ver em destaque Emília-Romagna, que apresenta o maior número de crianças matriculadas, de atendimento da população de 0 a 3 anos e por sua cobertura. Cobertura aqui se refere à capilaridade desse atendimento, né? E também o número de crianças matriculadas de 3 a 6 anos de idade, bem como a sua cobertura. Nesse slide, eu vou trazer de forma explicativa os dados de cobertura da educação infantil e a relação desses dados de pesquisa com a meta estabelecida pela União Europeia. A meta da União Europeia para crianças de 0 a 3 anos é mínima de 33% de cobertura. Para crianças de 3 a 6 anos, um mínimo de 96% de cobertura. Os resultados da primeira tabela, eles apresentam que a Emília-Romagna já cumpre a meta da União Europeia para crianças de 0 a 3 anos. E para crianças de 3 a 6 anos, a cobertura é alta, que é de 93%, mas ainda não alcança os 96% exigidos pela União Europeia.
né? Mas a gente está falando aqui de 3 pontos a menos. E essa relação, ela existe de forma interna entre as províncias, né? Mas os índices são elevados em todo o território. Então, todo o território norte da Itália se destaca por esses números, né? A União Europeia ela estabelece uma meta e essas províncias elas estão em processo de cumprimento, né? De tentativa, na verdade, de cumprimento dessas metas estabelecidas pela União Europeia. Ainda trabalhando os dados, agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre as províncias no atendimento de 0 a 3 anos. A província de Bolonha, tradicionalmente referência na educação infantil, apresentou o maior percentual de cobertura para crianças de 0 a 3 anos, né? Total de 39%, em contraste com a província de Piacenza, que teve o menor índice de 22,1%, o que pode ser explicado por um elemento de cultura, né? Nessa província há uma relação cultural de valorização do cuidado doméstico da criança, né? Ou seja, o cuidado da família com relação à criança. Lembrando que esse período, né, de 0 a 3 anos corresponde ali ao período infantil, vamos dizer assim, da educação mais infantil da criança, no âmbito escolar. Já a pré-escola corresponde de 3 a 6 anos de idade, né? E aí também apresenta essa cobertura. Os percentuais de atendimento, né, dessas crianças na pré-escola, nessa faixa etária, foram altas e bastante similares entre as províncias, né? Apenas Floricesana atingiu a meta da União Europeia para a cobertura de 96%. Outras províncias foram próximas a esse índice, né? Com exceção de Parma, que registrou 87% abaixo da meta estabelecida pela União Europeia. E aí, a oferta da educação infantil de 0 a 6 anos na região pode ser responsabilidade do governo central, ou seja, do governo nacional da Itália, das administrações locais, né, que eles chamam de comune, e do setor privado. Essa divisão reflete a descentralização do sistema educacional italiano, permitindo diferentes arranjos de gestão no oferecimento dessa educação com base nas especificidades de cada localidade. Bom, a apresentação desses dados, elas nos mostram que apesar do alto nível geral de cobertura educacional nessa região, ainda existem desigualdades internas entre as províncias, especialmente no que se refere às crianças menores de 3 anos, né? Além disso, essa descentralização permite que diferentes entes públicos ou privados sejam responsáveis pela oferta dependendo do contexto local, né? Então, tanto o setor público quanto o setor privado pode oferecer serviços educacionais nessa região. Bom, na segunda tabela, os autores eles vão trazer a relação entre o oferecimento do ensino público e do ensino privado, né? Então, novamente, ele destaca as 9 províncias na tabela e fazendo a relação dos dados. Para melhor exemplificar isso, a gente pode ver que a pré-escola corresponde, né, às crianças de 3 a 6 anos de idade e o governo central ele é responsável pelo maior percentual de atendimento. São cerca de 47,6% das vagas oferecidas, né? E dentro dessas províncias a gente consegue visualizar uma grande diversidade de titularidades entre as províncias, né? O oferecimento dessas províncias. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para 2 delas em
Pisana, não havia nenhuma pré-escola administrada pelo CUNE. A maioria, 65%, era do governo central. Regi Emile, o setor privado teve maior participação no atendimento, 40,7%, enquanto em Ferra predominou a oferta privada, um número de 48,8%, seguida pelo governo central, 40,6% do oferecimento desse serviço. Esses dados, eles evidenciam o quanto o governo central tem um papel predominante na pré-escola, né? No que se refere a crianças de 0 a 6 anos de idade. E há grandes variações entre as províncias quanto à participação do setor privado, administrado pelos CUNE, e nas creches. A ausência do governo central é compreendida e compensada, na verdade, por administrações locais. Em alguns casos, o setor privado que chega a ser maior. Então, as creches, a partir desses dados, ficam muito por conta do setor privado. O setor privado, ele se apresenta como o provedor desse auxílio e assistência às famílias dessas crianças, né? Caminhando para a conclusão, é interessante a gente evidenciar que o contexto histórico, né, a análise histórica que o autor faz com relação à educação e também, de certa forma, ao processo histórico vivenciado pelo povo italiano durante a Segunda Guerra Mundial, diz muito sobre a tentativa de trazer uma educação que seja solidária, mais igualitária, que tenha valores corporativos e democráticos, né? A gente pode também destacar que esse modelo de educação, ele possibilita diferentes arranjos entre as províncias no sentido de oferecer essa educação. E esse modelo, ele busca atender às demandas e especificidades das famílias. Mas, por outro lado, o setor privado, né, e aqui é a grande questão do trabalho, o setor privado, ele se apresenta em diversos momentos, e os números evidenciam isso, de forma majoritária, né? No oferecimento da educação para essas crianças de 0 a 3 anos. Então, as creches, de certa forma, e toda aquela série de instituições que oferecem suporte familiar, suporte à família dessas crianças de 0 a 3 anos, são ligados à iniciativa privada. E é essa a grande discussão do trabalho. Essa proposta pedagógica é, acima de tudo, um projeto ético e político e deve continuar, e essa continuidade se apresenta, né, com diversos problemas e desafios. A grande discussão aqui é o não reconhecimento da educação infantil como um direito e a ausência da gratuidade em instituições públicas, né, na faixa etária de 0 a 3 anos, e se configuram como uma série de obstáculos que essas crianças possuem para acessar esse ensino, né? E, finalmente, a gente não pode deixar de pensar essas implicações na nossa realidade, a realidade brasileira, né? Então, o avanço das nossas legislações no que se refere à garantia do direito às crianças, particularmente na faixa etária de 0 a 3 anos, a oferta gratuita da
educação infantil em instituições oficiais e o estabelecimento de metas mais avançadas, né, do que a União Europeia. Concluímos, e cabe salientar que tanto na Itália como no Brasil, as conquistas foram frutos de longas lutas da população organizada que deve continuar, considerando o enorme avanço na lógica neoliberal que o Brasil tem passado. Não só o Brasil, mas o mundo como um todo, né? E o neoliberalismo preza pelas privatizações, né, e a diminuição dos serviços públicos. E como isso prejudica o processo de formação das crianças. Agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado.